Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso amigo Rogério de Freitas, né? Tem mais um nome, Rogério de Almeida Freitas, mais conhecido por Jean Val Elan, e vai nos falar hoje sobre um tema da minha terra, né? Sobre os céus da Grécia. Um livro dele pediu, eu escolhi o tema, achei muito adequado, né? E muito interessante, que eu sou bem curioso, então eu vou atiçar aqui para saber que tipo de conversa que ele teve sobre os céus da Grécia, né? Com alguns dos meus patrícios. E aí, Elan, como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, alegria enorme retornar aqui ao convívio. Prazer é todo nosso aqui receber você, um amigo de tantos e tantos anos, né? Grande ligação nós temos nos nossos corações, isso é que importa. Isso é muito bom, isso é muito bom. E que bom seria se tudo fosse assim, né? Que esses pequenos momentos assim que a gente fala de assuntos espirituais, espiritualistas, holistas, altruístas, isso é bom porque cria uma egrégora favorável não só a nós, mas ao local onde a gente está, a cidade onde a gente está, ao país que a gente está. Então isso favorece o astral, favorece esses outros níveis para nós, a maioria de nós invisíveis. Isso é bom e a gente sabe que muita gente faz isso nos seus locais, né? Você sabe que eu acho que é isso que nos faz humanos? Porque o resto dos animais também fazem. Perfeitamente. Nós, além de fazermos tudo que os nossos irmãozinhos fazem, fazemos isso também. Mas você tocou num assunto que é interessante, porque com as redes virtuais, que todo mundo fala mal das redes virtuais, mas se elas forem bem utilizadas, é um grande veículo de comunicação, né? Então a gente recebe esse tipo de vídeos, recebe mensagens, tudo. O comportamento dos animais, por exemplo, né? A fidelidade dos animais, o amor dos animais. Dizem que os animais, eles não têm essa capacidade, eles apenas reproduzem o que o humano faz. Ele dá de volta aquilo que ele recebe. Eu não sei. Algumas raças pensam que sim. E é isso que os estudiosos têm dito. Ótimo, então pode ser. Mas de qualquer forma, são exemplos, né? Os animais nos dão grandes exemplos, dizem que eles não raciocinam como a gente, tudo isso aqui, mas nós temos grandes exemplos do comportamento de animais. Você vê quando um animal é atropelado, o outro fica do lado até que alguém recolha. Parece que é um luto, né? O elefante, que ele vai embora para não atrapalhar os seus... Então são tantas lições que você está falando de nos tornar humanos. O humano tem grande exemplo nos próprios animais, né? Que seria uma cadeia, nem sei se isso é real ou não. Dizem que seria um estágio mais baixo, não, porque são níveis, né? Hominal, níveis, animal... Não há nada melhor do que... São níveis, tudo. Você bem disse. Então é isso, então tá aí. Mas, como o Elan falou... Tá tudo para nós aí, é um aprendizado, basta a gente saber observar, basta a gente saber discernir, basta a gente querer aprender as lições que a vida nos dá diariamente, a todo momento. Penso que sim. Antes de chegar na Grécia, falando ainda de animais, algo que me apaixona nisso, eu vou só instigar aqui para o nosso telespectador se recordar disso e um dia estudar, e a gente vai para a Grécia. Você sabe o que mais me espanta nessa história toda é evolutiva? Das quase 15 milhões de espécies que existem na natureza terrestre, seres vivos, organizados, com seu genoma que determina a espécie, apenas 4 conseguem produzir grandes comunidades. Na verdade, cidades, na verdade, civilizações. Formigas, cupins, abelhas e nós. Olha só, é verdade, tá? Cachorro, gato, macaco não fazem isso. Não fazem, exatamente. Eles são bem superiores a essa turma insetoide, vamos assim dizer, aos insetos. Eles têm o hipocampo, têm a amígdala cerebral, que permite associar a memória à emoção. Por isso que a fêmea mamífera sabe quem é seu filho. Uma jacaré não sabe quem é seu jacarezinho. Cruza com ele no rio, nem viu, porque nasceu no ovo que ela soltou. Então, assim, a evolução trouxe um grau de complexidade para o sistema límbico, o sistema cerebral dos mamíferos formidáveis que os répteis não tinham. Nós, os primatas, cobrimos esses lobos e o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala dos mamíferos com o córtex, o neocórtex, que é que nos permite a racionalidade de hoje, mas está lá atrás, nos insetos. Só nessas 3 espécies, uma estranha capacidade de ordenamento genético deles construírem grandes cidades. A maior cidade do mundo vai de Portugal até a sua terra, Grécia. Só que é uma cidade de formigas na Europa.
É a maior mega. E é incrível, né? Incrível. Se você for São ver... argentinas, né? Foram formigas argentinas que foram para lá. Não, mas é fantástico realmente a sociedade, né? Que tem gente que estuda isso, reproduz, né? Para poder acompanhar a fidelidade que elas têm para a rainha, vamos dizer. Tudo é em função da rainha. Pois é. Quer dizer, a formiga mãe, o cupim-chefe, é impressionante. Tudo, e trabalham-se... Você escreveu alguma obra a respeito ou não? Eu estou lançando um livro chamado A Divina Colmeia. Olha só que nome sui generis aí. Porque, genial, na realidade, aí já saindo do assunto, na forma como eu tenho estudado a relação desse ser chamado Javé com os anjos, sim, é uma colmeia. É a abelha rainha, tá, a ela tudo, e os demais apenas com a genética de servir, que são os clones, anjos clones. Então, nós humanos conseguimos destravar isso, nos tornamos independentes. Ele não gostou. Mas assim, então o livro trata que de bacana, a Divina Colmeia. Por aí, que Dante me perdoe. Não, mas que bom. Para quando isso aí? Acho que fevereiro ou março. Fevereiro aqui tá próximo, então, bacana. Então, quando você vier, nós vamos falar sobre isso aí. Né? Na sua próxima vinda aqui, vamos abordar esse assunto aí. Elan, quando você escreveu o livro sobre os céus da Grécia, eu achei curioso assim, né? Porque como é que surgiu essa ideia? O livro não é de hoje, né? Mas eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje. O que fez você escrever esse livro aqui sobre os céus da Grécia? Esse livro, ele foi escrito entre os anos 92, 93, 94. Olha só, com mais de 20 anos atrás. Eu me lembro que foi um super feriado, desses que pega quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo e segunda, era uma coisa assim. Porque eu comecei, a minha esposa e os filhos viajaram, e eu fiquei sozinho em casa, eu comecei a escrever no primeiro dia, no último dia tinha concluído. Em 5 dias você escreveu o livro? 4 dias. 4 dias, tá. Aí depois eu escrevi uma segunda parte, que eu nunca publiquei, mas foi um... ele tem uma continuidade então? Tem. Tá. Foi um convite dos amigos espirituais. Na época, um amigo espiritual chamado Enéas, sim, que foi alguém que viveu em Roma e viu Paulo, na época, antes de ser trucidado pelo Império Romano, quando ele estava divulgando o cristianismo. Então esse espírito, ele tornou-se alguém que trabalhou com Paulo na época, e a missão dele é tentar divulgar, não o cristianismo, mas o processo de esclarecimento filosófico que ele aprendeu com Paulo, o que é bastante diferente, né? Então ele disse, olha, tem um grupo de espíritos, mas eu não sabia que ia ser exatamente um Sócrates, um Platão e um Aristóteles. Eu só soube disso depois que já tinha acontecido. Acontecido o quê? O nosso corpo permanece dormindo, o espírito é livre para ter uma vida paralela à nossa, e assim aquilo foi escrito. Ou seja, a vivência que eu tive com esses seres, numa troca de informações que eu nunca consegui repassar. E essa é a grande e única tristeza que eu levo da vida, é a certeza de que eu estraguei boa parte das notícias. Elas têm que passar pelo instrumento, né? Então sai com defeito. Aí eu li e dizia, mas não é isso, mas ficou assim mesmo. Né? Tá, agora vamos lá, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Nós somos hoje, 7 bilhões e meio de habitantes no planeta, né? Uhum. Eu já conheci, eu tenho dos meus 66 anos, pelo menos 50, meio século, literalmente, eu estou dentro do espiritualismo, mexendo com isso, lidando com isso, e já vi muita coisa, muitas pessoas, eu nunca tive essa resposta, não sei, até hoje eu não tive. Já conheci gente que só tem um espírito, vamos chamar assim, um extraterrestre, um anjo, que só se comunica com ele. É o único canal, vamos chamar assim, é o único instrumento na Terra para essa entidade, assim, vamos chamar de entidade, se manifestar. Como é que... A pergunta é essa aqui, o porquê, você falou do Enéas, né? Por que o Enéas foi escolher Rogério de Almeida Freitas? Ou por que um outro espírito, uma outra entidade vai escolher determinadas pessoas dentro de um universo tão grande assim? Aí nós podemos entrar nessa questão também para esclarecer outra parte
você já deve ter escrito a respeito, sobre os tais escolhidos, que não são bem propriamente como se faz assim, né? Como é ao pé da letra, né? Alguém escolheu alguém, que esse alguém é especial, e ele é o escolhido. O dia que acontecer alguma coisa, ele vai entrar na Kombi. Na Kombi vai ser um dos 6 da Kombi que vai ser salvo para algum lugar. Fala essa questão do escolhido e por que essas entidades escolhem, quer dizer, pode escolher a mim, eu não sou um homem público, você também é, mas eu digo, pega a Sinamara, por exemplo. A Sinamara é uma jornalista, mas ela não tem tanta penetração dentro da sociedade, digamos assim, mas alguém se comunica com ela. Então, aí você vai pensar assim, por que alguém escolheu ela assim, se ela não tem esse poder de amplitude? Você é capaz de me dizer qual é o critério que essas entidades têm para escolher alguém aqui como instrumento? Posso tentar. Posso tentar, sim. Apesar de que o que aparentemente aconteceu e acontece comigo não deve servir de exemplo para muita coisa. Mas assim, o que eu tenho percebido disso, até porque eu também passei pelos meus momentos, mas por que diabos está acontecendo comigo? E nós não somos maravilhas de gente, não, né? Eu tenho um privilégio, eu tenho a qualidade de saber que eu tenho uma imensidão de defeitos. Perfeito. Até hoje estou atrás de descobrir. Essa que é a questão, exatamente. Essa é a única qualidade que eu acho. Então, assim, na convivência com os espíritos, eu fui percebendo que não há essa questão de escolher fulano. O que acontece é o seguinte: às vezes há uma necessidade de um planejamento espiritual, de tentar semear luzes. Qual é a função da espiritualidade? É acender, é colocar placas luminosas ao largo da estrada da vida, para que quem quiser leia, quem quiser observe, também quem não quiser vá na velocidade que desejar, ainda que a direção não seja tão segura assim. Mas a espiritualidade, ela não é invasiva, dizer, Rogério, olha, não, ela tenta colocar na estrada de Rogério. Então, assim, ela escolhe pessoas capazes de produzir essas luzes junto com espíritos. Tá, mas nunca é só um. Sim, mas como é que... O que chama atenção? O que chama atenção? Não é aqui, é antes. Antes do nascimento. Antes. Não é o que eu estou vibrando aqui, não é que eu estou com uma luzinha. O nível de fofoca, da afinidade de fofoca entre amigos espirituais. Tá. Digamos, 10 amigos estão conversando, aí recebe a visita de alguém mais evoluído que os 10, diz, olha, será que vocês não podiam se encarregar de fazer isso aqui lá numa cidade do interior da Itália? Aí a turma se organiza, tenta nascer todo mundo junto. Aí quem conseguir, em nascendo na condição humana, ofertar possibilidades de ser instrumento para que um espírito trabalhe com ele, quem conseguir ofertar isso, ainda que inconscientemente, aquele passa a exercer essa função de escolhido. Mas não é um escolhido. Na verdade, é uma autoconvocação, né? E são vários para ver se um funciona. Porque não é fácil assumir um corpo animal para o psiquismo espiritual. Tá? Então, assim, o mais normal é isso aqui. Agora, existem sim situações em que há uma escolha cirúrgica sobre os ombros de um espírito que, por ele já ter desenvolvido tais ou quais tarefas no passado, ou por possuir responsabilidade kármica frente a certos acontecimentos, esse aqui vem, ainda que ele não consiga cumprir, mas ele vem com um mandato mediúnico e aquilo ali é com ele. Se ele vai conseguir realizar ou não é uma outra história. E tem ainda um terceiro grupo de escolhidos que aí transcende a espiritualidade e vai para a questão da mitologia, onde entra esse Javé. Por exemplo, Enoque, ao ser escolhido por Javé para ser o representante dele junto aos seres humanos, tem hora que Enoque diz, mas por que você me escolheu e me atormenta desse jeito? Ou seja, por que você atormenta os seus eleitos? Né? É um terceiro grau de escolha. Então, assim, no geral, a gente pode ver esses três grandes grupos. O mais comum aqui na Terra é o primeiro. É a chamada tentativa de um grupo, encarnam 20 para ver se um consegue servir de porta-voz no sentido de uma ideia da espiritualidade conseguir se fazer escutar no mundo através da boca ou da escrita de alguém. E ainda, você acha que vai levar, nós temos ainda muito tempo
como é que se diz, demora ainda muito tempo para esse tipo de comunicação ser dessa forma ainda? Porque, veja, você acabou de dizer no começo do programa, né? Você fala assim, você vai canalizar uma coisa, ela sai da fonte pura, digamos assim, mas aí ela tem que passar por isso aqui e chega lá de acordo com a densidade que nós estamos enfrentando, nossos problemas, nossa coisa. Então, até quando esse tipo de comunicação terá que ser dessa forma? Enquanto nós formos vítimas do sentimento de religiosidade infantilizado, que sempre caracterizou a lenta evolução do pensamento humano, vai ser dessa forma. Então, esse é o principal entrave, digamos assim. É o principal entrave até hoje. Falando da Grécia, sim. Uma vez eu dei uma palestra, principal legado que a humanidade recebeu de alguém. Se você pergunta isso a 1.000 pessoas, 1.000 pessoas vão dizer, é o amor. É o grande legado. Eu não penso assim. Eu acho que o grande legado que nós humanos recebemos de algum processo histórico foi a liberdade dos gregos. Porque até essa história de amor, para ele poder ser bem, precisa de liberdade. Precisa estar sentado na noção de liberdade intelectual, liberdade espiritual. A liberdade está no hino grego. Então, assim, a grande conquista, olha, aqueles filmes que atualmente estão disponíveis, 300 ou 100, a ascensão do Império, quando a Grécia quase foi trucidada pelo Império Persa. Isso. Porque o Império Persa não conseguia entender como é que existia democracia, já que o sistema deles era teocrático. Aquela foi a última oportunidade da história terrena de sobrevivência da democracia, não nos moldes nojentos que a gente vê hoje, mas estou falando de democracia elevada. Sim. Tá? Se os gregos não conseguem heroicamente manter aquela bandeira resistindo. Qual a diferença dos gregos? Os gregos lutavam para defender um ideal, os persas lutavam obedecendo à loucura de um ditador ou eram mercenários. A diferença básica é essa. Então, assim, há vida interior na alma grega. E, infelizmente, não há vida interior em muitas almas ou em muitos padrões genéticos que estão por trás de certas raças da Terra. Isso é um fato, só que politicamente correto. Hoje em dia, essa doutrina do politicamente correto não nos permite dizer essas coisas, porque isso é politicamente incorreto. Tem razão. Infelizmente, assim. Essa frescura de você não poder falar as coisas. Mas, olha, é um fato. Certas coisas têm alma, outras não. O grande legado, acho eu, que a humanidade recebeu dos gregos e de qualquer outra etnia, foi a liberdade. Até para que o amor tenha beleza. Porque tem amor que é feio, que aprisiona, que submete. Tem sim. Eu acho que o amor, Ney, ele continua sendo desconhecido. E eu aprendi isso no livro Missões da Grécia. Na hora que eu estava, que eu digo aí não é o meu eu, Rogério, no sentido humano, mas uma condição espiritual, convivendo com aquelas figuras que ajudaram a construir esse entendimento singular. Eu não sei se você percebe, eu não sei se o nosso telespectador percebe, mas na hora que a gente estuda a decadência das culturas mais ancestrais, a gente percebe um momento singular que aconteceu entre os séculos 6, 7 e 8 a.C., ou seja, cerca de 2.600, 2.700 anos antes do presente. Sim. Até aqui tudo era deuses, deuses mandavam em tudo. Né? O politeísmo e o enoteísmo. O que é que acontece? Aí na Pérsia surge um cara chamado Zoroastro dizendo, eu estou aqui anunciando o crepúsculo dos deuses. Até aqui os deuses encheram o saco da humanidade, mas daqui para frente a gente tem que ousar viver por a gente mesmo, sei lá o quê. Aí vem na Índia, nesse mesmo período, quem que nasce? O 24º Tirthankara Jina Mahavira. O jainismo é a religião mais antiga do mundo e defende o quê? A busca intelectual, acredite se quiser. Mas são dois avataras, né? Tanto o Zoroastro como o Jina Mahavira. E ainda vem Siddhartha Gautama também na Índia, nesse mesmo período, que nem falou do conceito de Deus nem de Deus. Buda alegou o quê? Uma grande doutrina, uma doutrina de vida. Disse, humanos, vamos ousar viver uma vida. E Buda nunca impôs nada. Sempre depois que ele falava, ele dizia, verifiquem por vocês mesmos se o que eu estou dizendo serve. Na China, Confúcio, Lao Tse, educação filosófica. Aí na Grécia, Tales de Mileto,
Pitágoras, Parmênides, Anaxágoras, ou seja, essas figuras aqui criaram um divisor de águas e foram contemporâneos, só que em lugares distintos da Terra, mas é um divisor de águas. Antes a humanidade era totalmente cretinizada por crenças absurdas. O convite agora era que a gente ousasse caminhar pelas próprias pernas. Só funcionou adequadamente a herança grega, na minha opinião, porque nunca foi descaracterizada, ainda que hoje não seja praticada, mas sim permanece o ideal de liberdade. E foi nos céus da Grécia, produzindo lá aquelas linhas, que eu, entre aspas, tive o privilégio de receber elementos para poder refletir, para poder discernir como foi difícil aquilo ali. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu tenho que fazer uma pergunta, porque eu sei que você conhece bem o tema, milita há muitos anos nisso. Vamos fazer uma pergunta de teor espírita, né? Que diz, dentro do espiritismo, falam de planeta de provas e expiações, tal, regeneração e tal. O que nós estamos vivendo hoje, antes da gente entrar sobre os céus da Grécia e os meus patrícios, o processo está no seu tempo certo, o processo está atrasado, o que a gente está vendo, não só no Brasil como no mundo, faz parte desse processo. Como é que está essa questão que se fala muita besteira sobre transição, sobre não sei o quê, é muita coisa criada e alimentada, porque tudo que você cria você alimenta, né? E vai tomando uma proporção enorme aquilo lá. Então, como é que está essa questão? Está no tempo certo? Nós estamos atrasados? O que é verdadeiramente? Que momento é esse que nós estamos vivendo, Elan? Sinceramente, eu penso que é o momento em que os fatos nos convidam a sermos adultos, né? A jogarmos fora um fardo terrível que a gente vem carregando na nossa ingenuidade, né? E assim, sangue de Jesus tem poder. Deus cuida. 5 chagas de Jesus, providenciai. Esse nível de fé que a gente tem, que eu acho bonito em quem tem, eu não consigo. Sim. Eu tenho pessoas a quem eu amo profundamente que têm esse tipo de fé. Eu conheço também. Mas eu não funciono dessa forma. Acho-as mais belas que eu, porém eu me acho mais sensato que elas. Sensato em que sentido? Porque eu sei que a esperança é que nos mantém ativos, mas eu me proíbo de ter esperanças devido à crueza da vida. Eu tenho sonhos, não abro mão deles e tento realizá-los, mas eu não tenho expectativa e esperança se eu vou conseguir realizar ou não. Isso não me frustra não realizá-los e nem me felicita no sentido de êxtase caso realize. Me tranquiliza, me pacifica. Tá. Então eu acho que essa época que a gente está vivendo é uma época terrível de cisão entre sonhos, entre crenças infundadas, entre infantilismos e o choque de realidade que se impõe. E o choque de realidade desculpa, não há ninguém no comando. Há um processo estranho, em que as ciências estão dizendo que realmente, como a gênese da humanidade, ninguém sabe qual é. Não está claro. O universo não é um jogo claro. Ele esconde a verdade, porque talvez a verdade não seja boa de ser descoberta. Jesus disse que a verdade nos libertaria, mas ele não disse que era necessariamente algo bonito. Sim. Ao contrário, ele disse que era preocupante. Ele disse: aquele que busca a verdade nunca deixa de buscar. E de tanto tentar, um dia vai encontrá-la, mas ao encontrá-la, se perturbará. Perturbar-se-á, é assim que ele diz. Ou seja, estranhamente, Jesus diz isso no Evangelho de Tomé, que quando você se defronta com, entre aspas, a verdade, você se assusta. Aí depois você se tranquiliza e depois você passa a reinar sobre ela. É isso que está escrito. Eu acredito que nisso, porque a mesma coisa, você vive, eu já disse aqui diversas vezes na frente dessa câmera, que eu era mais feliz quando eu vivia iludido. A pílula azul. E vivia iludido mesmo. Porque a realidade, quando você cai no real, realmente é um choque. Não é nada dessa ilusão que eu vivia. Então, deve ser a verdade, deve ser igual. Puxa vida, a verdade é isso? Pô, eu preferia viver na mentira, então eu volto para lá. Tudo que eu sei nesses 58 anos de vida, que segundo minha mãe eu tenho, né?
O que eu sei da verdade é que eu não a conheço. Agora, sei que não é verdade muita coisa do que os humanos acreditam que é. Isso é com toda certeza. Então, isso eu lido com espíritos, lido com amigos de fora, isso tudo dá uma amplitude maior à vida. Sei que a existência é bela e generosa, a vida é o que cada um faz dela, Sim. Mas assim, o infantilismo religioso tem nos ajudado a manter-nos de pé, isso eu sei, não critico, mas não funciona mais uma certa parcela da humanidade. Muito bem, aí nós vamos voltar naquele feriadão de 92, 93, aí você está lá. Por que você acreditou, o que levou você a acreditar que o Enéas, né, ou seja lá quem era, o nome e tal, contatou, chamou Elan, Rogério, eu vou te apresentar 3 pessoas aqui que querem conversar com você e querem te passar algumas informações. Como é que você recebeu isso? Vamos lá, a turma está curiosa porque são leigos, as pessoas querem saber como é que se dá esse tipo de comunicação. Elas leem, sabem que um fecha o olho, começa a escrever de cabeça baixa, outro fica ouvindo palavras sem som. Já experienciei isso, é interessante, palavras sem som é bacana, mas é uma experiência própria. Como é que eu vou explicar para alguém de fora, de alguém fora palavras sem som? Então, como é que você, independente de outras experiências que você tinha, especificamente no tema que nós vamos falar hoje, sobre os céus da Grécia, o que levou você, naquele dia, a se colocar à disposição ou acreditar no Enéas e no que ele trazia para você? O problema é mais complexo, porque nos Céus da Grécia não foi o primeiro livro que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever vários livros ao mesmo tempo. Eram 34, 37 cadernos que eu tinha. Naquela data. Tá. Essa história toda começou porque os espíritos começaram, através de terceiros, a tentar chamar a minha atenção, dizendo que eu estava um pouco atrasado para um compromisso que o espírito que me anima teria assumido antes de encarnar como Rogério, por aí vai. Então, assim, nos Céus da Grécia foi um livro entre 10 da série Diálogos. Diálogos, tá. Porque eu não me encontrei na época só com esses 3. Na verdade, era um grupo muito grande, né, de mais de 50 entidades, acho que até mais. E, assim, vários livros que eu nunca publiquei, mas existem, com 3, com 4, com 5. Então, assim, nos Céus da Grécia foi o mais singelo que na época eu achei que eu tinha conseguido produzir, sem estragar muito. A parte que eu achei que eu podia ter estragado mais seriamente é essa segunda parte que eu nunca publiquei. Não publicou, tá? Mas então foi assim, é dentro de um contexto, tá? Não é alguém Enéas dizer, olha, você hoje vai se encontrar, vou lhe apresentar 3 pessoas. Não é assim. Não é assim, tá? É um belo dia, alguém aperta um play aqui na sua cabeça, o espírito se aproxima e diz, ó, tudo que seu espírito vivenciou, a gente vai passar a lhe recordar agora. Opa! Aí eu pegava a caneta e começava a escrever. Nessa época não tinha computador, né? Um amigo espiritual me envolvia e nós começávamos juntos a reproduzir tudo que tinha acontecido no encontro. É assim que aconteceu. E aí, como é que é essa situação? Assim, você está visualizando? Nós estávamos falando das palavras sem som, eu sei. Eu sei como é que era, eu ouvia e transcrevia o que eu estava ouvindo, né? Então, aí como é que é esse tipo, como é que foi? Você visualiza também a situação? Sim. Você volta no tempo, você está vivenciando assim? Sim, é uma espécie de uma tela viva que você abre. Uma tela, né? Tá. E você, entre aspas, é engraçado, há um livro de Greg Braden, chama-se Matriz Divina, em que ele define muito bem a questão quântica, em que ele diz que no final das contas, quando a gente perceber direito como a vida funciona, você vai se ver como o pintor, como o pincel, como a tinta e também como o quadro. Perfeito, sim, como todo. Você porque tudo está interconectado. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, nessa época eu ainda não tinha essa reflexão que depois eu copiei de Greg Braden para mim. Nessa época não se falava tão abertamente sobre o pensamento quântico, mas aquilo era uma coisa quântica. Por quê? Porque eu me via lá dentro, conversando com os 3, e me via fora, assistindo o que havia acontecido e tentando reproduzir aquilo. Alguém ainda, ou seja, um terceiro espírito ainda me ajudava a colocar no papel. Mas escuta, você estava sendo apenas um instrumento ou você
Você viveu com eles? Eu fui um protagonista do processo. Você viveu com eles? Esse eu, Rogério, foi um protagonista do processo com eles. Vivi com eles. Tá, muito bem. Outra pergunta. Então você se viu, sei lá, escola de Atenas, não sei onde é que era, tudo bem? Agora, quando você se vê com a consciência que você tinha ou com a consciência que você tem hoje? Não. Como é que é isso? Essa daí é com a consciência que eu tenho hoje. Mas tá. assim, depois que eu produzi o livro, é que o espírito que me anima me deixou perceber que ele, numa outra vida dele, tinha sido aluno de Platão. Sei. Por isso que eu, Rogério, em convivendo com aqueles seres, tinha um certo grau de intimidade distinta com os três. Tá. Tinha maior com Platão. Mas não é que eu, Rogério, tivesse, é o espírito que me anima, sim. que usou a forma Rogério aqui. Então, assim, a vida espiritual é multifacetada, é muito mais rica que essa nossa. Para o bem e para o mal, ou seja, para o lado positivo, como claro, também para o lado negativo. Se você está numa sala com 4, 5 espíritos que você gosta, que gostam de você, é uma coisa. Mas se você está numa sala com 5 pessoas, espíritos que lhe detestam, é melhor você estar aqui no mundo dos vivos do que desencarnado, que a confusão lá é pior. Então, assim, há toda uma vivência da nossa consciência, ou seja, do nosso ego humano, né? Tá. Mas também, às vezes, o ego espiritual, ou seja, a personalidade do nosso próprio espírito, que tanto pode assumir a dessa encarnação de Rogério, de outra que ele teve no passado, ele também. Espírito tem personalidade? Tem temperamento. Nunca me passou pela cabeça isso aí. Eu achei que personalidade era alguma coisa alusiva apenas à alma. Não. Os espíritos simples e ignorantes, como no livro dos espíritos é dito que foram criados, eles vão evoluindo, no caso desse universo, na medida em que os reinos existenciais de cada planeta vão propiciando condições para tanto. Então, aqui a gente entende como reino vegetal, animal, hominal. Então, a mônada, o espírito, vai evoluindo aí, rondas e mais rondas existenciais, milhões de anos. Então, o psiquismo, como Divaldo Franco e Joana de Ângeles dizem muito bem, no reino mineral o psiquismo dorme. No reino vegetal ele desperta sob a forma de sonho, no reino animal ele se molda em termos de instinto e no reino humano ele se racionaliza. Né? Então essa lenta evolução do psiquismo, na verdade significa o quê? O espírito vai colecionando convenções mentais ou estados mentais íntimos, como dizia Jung, o psicogrande. Tá. E esse espírito vai se enriquecendo até que ele consegue chegar nos mamíferos e através da experiência de uma fêmea mamífera segurando seu filho, ele consegue, o espírito, sentir aquilo que é a ocitocina, que é um hormônio que produz, né, a possibilidade da gente sentir amor, que é o que os mamíferos fazem. Né? Então, assim, o espírito ele vai colecionando e vai, dependendo do livre-arbítrio dele, administrando isso de uma forma mais rica ou mais simplória. Então, um espírito, observe, ele não tinha identidade nenhuma, que ele era simples e ignorante, mas quando ele chega no reino humano, ele começa a ter identidades. Identidades no sentido de ele ser senciente, ou seja, ele achar que é alguém. Enquanto ele era só um inseto, um gato, um cavalo, talvez ele não se achasse ninguém. Mas evoluiu para o reino humano, ele pensa que foi a primeira encarnação dele como José. O espírito morreu, encarna de novo como João, aí ele já tem duas convenções mentais guardadas nele. É igual um ator. Sim. Que faz 50 novelas. Personagens. O nosso espírito funciona mais ou menos assim. Qual o drama? Quando um personagem desse se torna maluco, ou seja, afetado, o ego não cabe, isso vampiriza toda a energia do espírito, aí o espírito se confunde com esse ego, perde a noção de que ele é um espírito. Aí ele está, entre aspas, ferrado, porque o ego, que é só um corpo material, um espírito não tem sexo, um espírito não tem que evacuar, um espírito, mas aí na hora em que ele perde essa noção, ele passa a se confundir com o corpo material. Aí se você morrer viciado em pudim... Aí ele começa a ter fome, ele começa a ter Você vício. chega na espiritualidade louco atrás de pudim. Se você é viciado em sexo, você chega na espiritualidade atrás de sexo e você nem tem mais um corpo com sexualidade para expressar.
Olha só, bom, ótimo, tudo isso aqui que a gente está conversando é ótimo porque para ficar mais inteligível como é que é o mundo, vamos chamar assim, dos espíritos. Se você conversou com Sócrates, Platão, né? E Aristóteles, 3 personalidades fantásticas. Primeira pergunta, antes da gente entrar na questão do livro em si. Esses seres não reencarnaram? Não. Por que eles não reencarnaram? É estúpido, mas não. Eu fiquei muito impressionado. Eu não me encontrei só com esses 3. Claro, mas... Eu me encontrei, como eu falei, uns 50 e poucos Isso, personagens. você falou. Tinha muitos chamados os pré-socráticos. Tá. Aquela turma que, como eu disse, encarnou nesse período e produziu uma coisa fantástica. Nossa, na Grécia, incrível. Chamada filosofia, que não existia em canto nenhum. Filosofia quer dizer a busca amorosa pela verdade. Não é religiosa, é uma questão. Não é? Aquilo que Platão dizia. Pena que os líderes do mundo não possam ser filósofos. Ou pena que todos os reis do mundo não possam se tornar filósofos. Porque só os filósofos... Aí a gente lê isso, acha elitista, mas não é. Porque da forma como Platão definia, filósofo era alguém incorruptível. Porque ele tinha uma ligação com princípios e propósitos. Uma ligação lógica, real, verdadeira. Sim. E não sendo filósofo, você não tem esse alinhamento, aí facilmente você se corrompe. É nesse sentido que ele falava. Então, eu conversando com essas figuras, né, eu, entre aspas, bebi e recebi muita coisa. E eu coloquei no papel aquilo que eu achei conveniente colocar. Mas assim... Qual era a tarefa? Qual foi a missão? Por que eles mandaram você colocar no livro e o conteúdo do livro serviria por quê para a humanidade? O que traria para nós? Primeiro, a percepção de que fora da filosofia não há salvação. Só que eu não quis dizer desse jeito. Mais ou menos, mas é uma... Mas esse é o objetivo do livro. Segundo, dizer que fora da liberdade também não há como sermos ousados e produtivos, que é isso que o universo precisa. Terceiro, dizer que fora do campo virtuoso das coisas, só imbecilidade será a nossa marca. Sem religiosismo. O livro é uma tentativa de nos convidar à reflexão profunda de que a religião, por si só, não nos leva a lugar algum. Porque cada um de nós tem que caminhar com as próprias pernas. Com certeza. E a filosofia, o jogo de princípios e propósitos, e aqui a fé entra, mas como convicção, não como uma corrente que lhe embrutece, lhe torna estúpido para você acreditar que se você matar em nome de Deus, você é recebido por 60 virgens do paraíso e você dedica a sua vida a isso. Né? Então, se não houver uma filosofia que permita que você se pergunte, mas isso tem sentido, isso é execuível? O problema é que as religiões não têm isso. Então, o livro é um convite à reflexão sobre o valor da virtude, da filosofia e da liberdade. E você... É o que está lá escrito. E o objetivo, vamos dizer, é a ousadia, né? Veja só, foi aquilo que eu te falei. Brasil, Rogério de Almeida Freitas, uma tarefa dessa, aí o Rogério consegue fazer, publicar o livro, e aí? Atingiu-se o objetivo? Eu entendo perfeitamente, assim, já pensou se a escola de Atenas viesse para cá hoje, a filosofia regesse o planeta hoje? Nossa, seria totalmente diferente, seria paradisíaco isso aqui, seria o paraíso aqui, né? Não ficar pensando no paraíso lá em cima, como você falou, com as 72 virgens. Seria aqui mesmo, os princípios morais, éticos, né, tal. Esse é o palco dos acontecimentos. Isso. Você conseguiu, ou então eles conseguiram, como é que a gente pode dizer? O objetivo foi alcançado? Trabalho a médio prazo. Não. Olha, é uma semeadura com colheita... Não tem nada alcançado ainda. Não tem? Pelo que eu entendo deles, não. Na hora que eu, uma vez lá, tem uma figura pré-socrática cujo nome ninguém conhece, né? Na Terra, a Grécia tem Metrodoros, vários. Esse é um Metrodoro que viveu antes, mas o nome dele não se tornou famoso. Sim. Né? E em um certo momento, eu, conversando lá, eu me lembro bem, isso não está no livro, eu disse, mas por que vocês não encarnam? Por que tem que ser um imbecil do meu tamanho fazendo isso e vocês aqui, figuras absolutamente limpas, majestosas no sentido espiritual? Aí Metrodoro me disse algo que depois o espírito Bezerra de Menezes me diria diferente,
quando eu estava numa certa dúvida, eu digo, eu vou parar com isso, que eu não aguento mais, e a minha pequenez me inabilita de seguir adiante, tratando de questões tão grandiosas, sendo pequeno como eu sou. Esse é o drama. O espírito mais evoluído que eu conheço chama-se Francisco de Paula. Francisco de Paula. Só que Francisco de Paula atingiu uma doçura tão grande que, se ele encarnar com uma missão espinhosa de produzir luzes entre os homens, ele é tão já evoluído que perdeu a noção de malícia. Então imagina o que é alguém viver nesse mundo sem ter a noção de malícia. Ele é enrolado por todo mundo. Ele não consegue fazer nada. Então, como Jesus dizia, no trato das coisas com o mundo e com os homens, é imperioso sermos astutos e prudentes como as serpentes, mansos e inofensivos como as pombas. Né? Então a turma que já perdeu, já evoluiu e não consegue mais ter essa prudência porque já são tão bondosos. Então, assim, alguns dos filósofos pré-socráticos padecem desse defeito, são muito evoluídos. E não encarnam novamente. E vão encarnar, mas não nessa circunstância maluca que a gente tem vivido nos últimos 200, 600 anos. Estão vindo agora. Tá. Lá atrás eles me disseram, dependendo de como a tal transição planetária se passa, nós vamos começar de novo a repetir o que fizemos na Grécia há 2.600. Puxa, seria muito bom, né? Seria maravilhoso. Por quê? Porque tem que ser num mundo já sem grandes germes de corrupção. A corrupção ferrou com tudo. Continua ainda, né? Não tem dúvida. Estamos no auge disso. Né? Nos meus 7 anos, quando eu fui fazer a primeira comunhão, quando eu me ajoelhei como aluno marista, o padre, diga seu pecado. Não tenho pecado. Não tem pecado. Eu digo, não tenho, não tem. Isso era quinta-feira. A missa ia ser domingo de manhã. Minha família já tinha tirado aqueles retratinhos da gente segurando vela. Isso. E eu lá de cara, se não arranjar um pecado aqui, eu vou levar uma surra. Vai apanhar, claro, tem que ter. A minha primeira corrupção, fiz ali na hora, disse, me lembrei do pecado. Aí o padre disse, qual é? Eu disse, eu estava jogando futebol e disse um palavrão. Disse, qual é o palavrão? Eu disse, merda. Eu disse, pronto. Isso, claro. Eu fui corrupto. É só rindo mesmo, né? Eu fui corrupto. A gente começa a se corromper. Claro. Em coisas que a gente... Mas é a forma de vida. Então, assim, num mundo onde a gente, desde criança, já é obrigado a fazer... É incrível, né? É incrível. Então, esses espíritos, eles... É um desperdício e não funciona. Eles não conseguem cumprir a missão. É verdade. Se viessem aqui, eles estariam agora... Por quê? Porque eles não horizontalizam, eles sempre verticalizam. Isso. Então, eles apanham de todo mundo. Seria perda de... Ninguém vai ajudar eles a publicarem os livros. Nada. A religião quer que você reafirme tudo. Quando você começa a questionar diferente, é pedrada. A turma hoje fala de Allan Kardec. Mas Kardec, quando ele começou a produzir os livros, era uma sociedade dominada pelo catolicismo e pelo protestantismo. Sim. Apanhou de todo jeito. Aí os primeiros espíritas, quem foram? Ex-católicos e ex-protestantes, que já trouxeram os vícios dessa religião para o espiritismo. Né, então as coisas funcionam desse jeito. Então, espíritos nesse nível dos pré-socráticos, que são figuras realmente singulares, são figuras que conseguiram reunir neles próprios um circuito de produção. Quer dizer, foram realmente emissários especiais. Sim. Que foram alocados num determinado lugar, numa determinada época. E fora do contexto religioso. Isso que é mais. Esse que é o X da história. Agora eu tenho uma curiosidade que você nunca pensou que alguém fosse te perguntar isso. E agora eu vou te perguntar. Se é saia curta, como dizem, saia justa, né? Você falou com Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles. E mais outros. No livro eu só vamos lá. mas Sócrates, a gente sabe que suicidou-se. Sim. Tomou cicuta e se matou. Vamos entrar agora no plano, nas convicções espíritas, tá? A gente sabe que o suicida, pelo menos meu pai era espírita, né? E tem na casa dele, na casa da minha mãe, ainda tem o livro de 600 páginas, Memórias de um Suicida, né? Ivone A. Pereira. Isso, Ivone A. Pereira, muito bem. Em sendo Sócrates um suicida, e aí? Como é que ele pode ser herói? Não, exatamente, como é que ele estava na conversa com você? Como é que ele passou no crivo lá do inferno, do senhor do karma, do não sei quem? E aí?
Esse é o problema. A nossa infantilidade religiosa nos cega a tal ponto que a gente toma o essencial, deixa lá fora e pega o acessório e introniza como se fosse, né? Essa questão é muito complexa, não é do jeito que superficialmente os espíritas, né? Sócrates, quando ele estava preso, os amigos chegaram e disseram: ei, a gente corrompeu o guarda, dá para você... Ele disse: amigo, eu passei minha vida inteira brigando com a corrupção. Pela ética. Como é que agora eu vou me corromper para manter a minha vida? Ao contrário, eu prefiro perdê-la, mas me mantendo íntegro. Então, assim, aparentemente é um suicídio, porque a turma diz: ei, você deve manter a sua vida sempre. Então, isso é a coisa não é assim, então. Não é. O espiritismo, é bom para a gente esclarecer. O espiritismo, na superficialidade. Senão a gente fica naquela lá que falou, é aquilo lá, não se discute, não pode ser assim. A atitude mental é que define tudo. Se você me condena, você é uma autoridade, você me condena à morte. Aí na última hora você diz: ó, se você vier para o meu time, eu te livro. Aí, pelo fato de eu dizer não, eu estou cometendo suicídio, eu prefiro 1000 vezes, entre aspas, morrer com honra do que viver sem honra. Sim, como muita gente, a gente vê em muitos filmes isso essas não coisas. É suicídio, isso é decência espiritual. É o contrário, seja um cara desse é herói. Não é? Porque assim, mas ele vai ter que sofrer. Não, a atitude mental. Você quer me dizer que isso aqui tem alguém que vê esse aspecto do lado de lá? Vamos pensar, eu sei lá. Eu sou leigo total. Tem alguém que analisa esse tipo de comportamento? Não? Tem, mas não precisa. A consciência da gente é autogestora do processo. Na hora, é isso que eu estou dizendo, tudo repousa e reside na atitude mental. A coisa se organiza da mediocridade para atitude superior. Quando a atitude da mente é superior, pela emoção superior, todo o conjunto do corpo físico como do corpo espiritual se alinha com isso. Um samurai, por uma questão de honra, quando pratica o harakiri, aquilo não é suicídio tipificado superficialmente pelo espiritismo como sendo pecado. Não é. Porque a atitude da honra é muito superior a qualquer outro tipo de sentimento humano. Nós padecemos as dores e os vícios de um DNA, de uma natureza que já nasceu corrupta. Qualquer DNA de qualquer espécie já nasce pronta para liquidar outra espécie, para dela se alimentar, para manter a vida dela. Não, interessante, eu tenho certeza que as pessoas aí vão pensar muito hoje. Não há nenhuma... Vão começar a contestar os seus instrutores, vão começar... Isso é bom. Isso é bom, eu acho sadio isso. Você ficar sendo vaca de presépio, ficar lá no presépinho ali, só dizendo sim, não, tem que buscar o convencimento, tem que contestar, tem que... Entenda uma coisa. Sempre foi discutido que natureza é essa em que todas as espécies já nascem prontas para matar. A turma sempre discutiu na antiguidade se um Deus bom criaria uma coisa dessa. Claro que não. Santo Agostinho, no século IV, Agostinho de Hipona, foi que bateu na mesa e disse: acabou a discussão, a partir de agora. Quem disser que a natureza não é perfeita vai para o inferno. Tem que ser perfeita. Então, nós assumimos o romantismo pós-Agostinho, na escolástica, na patrística, que eram as filosofias que surgiram com os pais da igreja, e nosso romantismo tentou dar um significado à vida que ela não tem a vida impessoal, nós é que emprestamos dignidade. Então, assim, nenhuma religião explica por que uma natureza assassina foi produzida por um Deus bom, perfeito e amoroso. O próprio Kardec diz no livro A Gênese: há de ter um motivo. Olhe bem, há de existir, há de ter um motivo que explique isso. Os espíritos também não explicaram, porque não tem explicação. Pela árvore, pelo fruto conhece a árvore. Isso. E aí? Como é que você vai fazer a relação de um Deus amoroso, perfeito, bondoso, com o tipo de natureza que ele, entre aspas, não tem criou? Lógica, não tem nada. Nenhuma religião. Aí por isso que diz: não pergunte, não questione. Por quê? Porque se você for a fundo, não funciona.
a idade da maturidade espiritual, que Jesus disse, só quando você descobrir a verdade, e a verdade, o fio do novelo que nos levará a isso está aqui. Quando você perceber essas coisas, você vai ficar estupefato. Mas depois você se tranquiliza, porque a existência é sempre bela e generosa, mas a vida é o que você, com o seu mérito, faz dela. A espiritualidade não é democrática, é meritória. Meritória. Se você é um guia espiritual e tem 20 talentos e tem 2 espíritos na sua frente e você precisa resolver uma situação, você não dá 10 e 10. Você analisa os 2 espíritos, dá 18 para um e 2 para o outro, claro, porque aqueles 18 vão frutificar, aqueles 2 não vão. Então, nós aqui na Terra é que buscamos e devemos buscar as noções de socialismo, de um mínimo para todos. Nós temos que encontrar um sistema político que respeite o fato de alguém existir e ter nascido frágil e não poder por si só concorrer com os demais. Então nós temos que ter um sistema para abraçar os mais frágeis, mas há de ter uma meritocracia a partir de um certo ponto. Essa luta não virá por ideologismos cheios de sentimentos infantis de pertencimento, do jeito que você torce por um Corinthians, você é vinculado ao seu partido político, à sua religião. É assim, infelizmente é assim. Então, assim, nós temos que amadurecer. E penso que há do amadurecimento. O livro de Sérgio Grécia, como eu falei, ele ainda nos convida a gente pode encontrar ainda o livro, tá? Ele já acabou a edição. Tá. Mas, assim, em algum momento... Você não pretende ou reeditá-lo, ou transformar em audiobook, que é uma coisa muito... Pode ser que sim. Também, que é mais... Eu acho que é muito interessante, porque se o livro nasceu com um objetivo nobre, como você disse aqui no programa, eu acho que seria interessante, quem sou eu para dizer isso, mas seria interessante disponibilizar ele 20 anos depois. Não foi à toa, nada é por acaso, é tudo causalidade mesmo, o fato de eu ter escolhido esse tema para a gente conversar hoje, né? E daqui muita gente vai assistir e vai começar a crescer de novo o novelo. Então talvez fosse interessante... Vou providenciar, porque é um livro fino, pequeno, sim, olha aí, fácil de ler, agradável. E como eu disse, eu penso que eu estraguei pouco esse. A mensagem deve ser bonita. Eu vou procurar. Eu não ganhei esse livro de você. Mas olha. Não é, porque eu já ganhei muito livro seu, mas só que esse não sei porquê, talvez não tenha sido. Todos os encontros que a gente teve nesses... era mais ufologia. Exatamente, né? Então, esse livro passa por... Mas eu teria muito interesse em ver a mensagem dos meus conterrâneos, né, sobre esse aspecto. Esse livro ele foi lançado fora do Brasil, em português. Eu não me lembro se na África, em Portugal. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Eu vou trazer um exemplar para você. Que bom. Dos antigos que eu tenho. Ótimo, vai ser bom. Então a gente vai estar divulgando isso. Elan, para a gente finalizar... Como é que a gente muda? Você vê, até eu estou pensando assim, se eu desencarnar hoje, morrer hoje, sei lá como é que é isso, eu vou levar o que eu sou, o que eu estou. Eu vou levar o que eu estou, né? Porque o que eu sou, não sei, eu só vou saber do lado de lá. Sei lá se eu vou ter consciência do lado de lá. Em assim sendo, eu vou levar para o lado de lá os meus dogmas, as minhas crenças, todas essas tranqueiras que me meteram goela abaixo. O processo não se torna mais difícil, porque eu não vou acordar do lado... Imagino campo do achismo, campo da conjectura. Eu não vou acordar do lado de lá, vamos dizer. Diferente. Agora eu já sei tudo. Que legal, estou sem peso, emagreci. Eu vou embora com a consciência que eu estou aqui hoje. Certo? Certo. Então, como mudar isso aqui? Como é que você vai mudar a mentalidade de um espírito, digamos assim, né? Nós falamos sobre isso. Como é que você vai mudar a mentalidade de um espírito se ele viveu essa encarnação, digamos assim, dentro da ilusão, não conseguiu transcender essas tranqueiras, esses dogmas que todo dia a gente assiste, essas mentiras, como é que eu chego do lado de lá? Eu chego... Não muda. Não mudo. Então, não e aí? Como é que fica? O processo não fica mais difícil? Muito. Eu tive o privilégio nessa vida, desse corpo, já morrer 2 vezes. Tá. Pena que eu voltei. Eu acho que você me contou, num dos programas você contou alguma experiência. Mas assim, o que é nítido para mim é algo que eu já tinha percebido antes de desdobramentos, mas que com as 2 paradas cardíacas
ficou mais acentuado. Essa consciência aqui que eu tenho de Rogério, essa que você tem de Eustáquio, se o corpo da gente morrer, ela é ininterrupta, ela continua. Sim. Esse corpo cai, mas algo de Rogério, algo de Eustáquio, do jeitinho que a gente era no 1 minuto atrás, continua, como você bem disse, com todos as coleções estranhas de conceitos, de preferências, de dependências que nessa vida, né? E é assim que a gente entra na espiritualidade. O que é que eu fiz na minha vida? Há muito tempo atrás eu li o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Sim. E eles têm uma disciplina chamada Poa, ou Poa, que é a arte de morrer bem. E eles dizem que essa disciplina é algo simples, que você deve. Essa disciplina parte do princípio de que o último pensamento que o ser humano tem antes de morrer define o modo como ele entra na espiritualidade. Olha, interessante, tá. Então, devido a isso, para garantir esse último pensamento bom, essa disciplina Poa faz com que você crie um mantra, e esse mantra você repita tantas vezes durante o dia que se torne algo meio que automatizado no seu psiquismo. Interessante, olha só. Pois que dessa forma não é possível que na hora da sua morte você não tenha 1 segundo para... Eu li isso, achei interessante, mas eu não sou dado a maiores questões religiosas. Nunca fui. Estudo, gosto, mas não. Meu sentimento não é de religiosidade. Aí vendo o filme do Mahatma Gandhi, eu vi que quando Gandhi morre com o tiro do assassino, antes dele morrer, ele pronuncia o seu mantra, porque o hinduísmo, a exemplo do tibetano, também acredita nisso. Eu digo, olha, são mais de 2 bilhões de pessoas, mal não faz, eu vou criar o meu mantra. Porque... Claro. Aí criei. Digo, vou criar um mantrazinho rápido. Pai, a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão. É um mantra rápido que eu vou dizer várias vezes ao longo você do que dia. cria, eu não é um criei mantra, meu mantra padrão, né? Você cria o seu. Tá. Aí eu criei e comecei a dizer, e com o tempo eu passei a me sentir honesto com o que eu estava dizendo. Porque se você falar sem sentido nenhum, não vale nada. E nunca me esqueci. A segunda vez eu não me lembro, mas a primeira vez que o corpo feneceu, que o corpo morreu, eu estava deitado numa maca no hospital em Petrolina. E eu tinha acabado de dizer a mim mesmo, pai, eu te me entrego. Quando eu me vi, já era. E olha, eu não sei se é só, obviamente é todo um contexto, mas assim, o sentimento que você tem ao chegar lá, você leva todo o amor que sente por pai, mãe, esposa, filhos, amigos, aquilo tudo está ali com você. É muito forte, mas quando você começa a perceber o que está lá, o sentimento de pertencer àquilo é muito superior ao conjunto disso. Então você se desliga disso. Você não quer voltar. Não é o fato de você não amar. A maioria das pessoas que teve experiência próxima da morte diz que é isso, que não queria voltar, não. É algo que enfeitiça você. Você não quer mais sair dali. Então, assim, tanto é que eu não queria voltar. Interessante. Os amigos espirituais disseram, não é ainda. Então, 2 vezes eu tive essa coisa. Tá? Então, assim, hoje em dia, o meu mantra, eu já não uso esse. Sim. Eu uso esse e uso também, que eu possa me aliar comigo mesmo e repousar no bem e na decência que existe em mim e no meu semelhante. Ponto. Perfeito. Isso me alinha, acende a luz da minha alma e não é religioso. O seu desejo, quanto mais altruísta for, é melhor, né? Então eu uso os dois. Ele deixa de ser individual, exatamente. Assim, egoísta. Por quê? Porque não é questão de crença. Eu acho que eu sei que, de fato, a nossa consciência é ininterrupta e a gente chega. Sim. Lá do jeito que a gente é. Um amigo espiritual, chama-se Teodoro, é um preto velho. Né? Olha. Ele costuma me dizer, meu irmão, meu filho, se esqueça de muitas coisas, menos disso. A única riqueza que a gente traz daí para cá é quando a gente amealha amor no coração. É essa riqueza a gente traz. O resto, um pouquinho de esclarecimento junto a isso, fica uma delícia, mas o principal é o amor que a gente amealha no coração. Eu não conheço nenhuma definição mais profunda do que essa. Você precisa verdadeiramente sentir isso, né? É o que você amealha no seu coração. Porque isso aqui abre as portas. É aquilo que Chico Xavier dizia, o bem que você pensa estar fazendo, ainda que em poucos lugares, se torna o teu advogado de defesa em qualquer lugar e situação. Porque assim, o bem... eu não me movo por crença em Deus, por crença em religião, eu me movo
porque eu sei que eu sou medíocre, mas eu consigo perceber em mim a beleza e a importância que eu dou ao pouco bem que eu consigo melhorar no meu coração. Isso. E mesmo vendo destaque, mesmo vendo o ser humano também com defeitos, mas eu sei que o bem também está aí. Também. Isso aqui para mim já justifica toda a existência. Maravilhoso. Elan, é sempre uma delícia falar com você. Ó. E a gente sai preenchido, é gostoso aqui. Ó. Se percebe, né, a satisfação disso. É muito esclarecedor, muito gostoso, e que a gente possa fazer reverberar essa nossa conversa, né? Essa pequena semente, que com certeza vai dar bons frutos, né? Porque não há árvore boa que dê fruto ruim. Não é isso? Então nós estamos plantando semente boa. Elan, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Espero revê-lo outras vezes aqui para outros temas, né? E vamos aguardar, o Elan vai me passar informação sobre essa questão. Eu acho muito importante, claro que não posso exigir que ele reedite o livro, né? Mas o teor é muito importante porque fala sobre ética, moral, liberdade, coisas muito importantes que nós estamos precisando hoje reforçar, né? Porque nós estamos muito distantes disso hoje, né? Então, eu espero que em breve você retorne aqui ao nosso programa. Muito obrigado, uma alegria enorme. Espero que boas sementes a gente possa ter lançado para a reflexão dos seus telespectadores. Isso aí. Muito obrigado. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.